E eu tô de volta aqui no canal do Marcelo, eu sou Larissa, que bom que você tá aqui com a gente. Eu tô conversando com o Marcelo num podcast que ainda não tem nome. Se você quiser sugerir um nome, fique à vontade, se inscreva nesse canal, coloque nos comentários. A gente carece de um nome, mas não carece de bons assuntos para conversar, né, Marcelo? Isso é verdade. Bom, tem algumas sugestões, né, que a gente Hum, tá vendo a aqui. gente tá É, vendo, a gente tá vendo aqui, mas aí né, a gente pode perder, inclusive, perder é seguidores verdade, com é os melhor nem nossos. falar. Então é melhor você deixar aqui a sugestão pra gente poder analisar, né? Ah, mas é sempre um prazer, Marcelo, conversar com você, conversar sobre assuntos da Bíblia e ter o prazer de falar com vocês também aí, convidar vocês para estarem conosco nesse momento que a gente fala de Deus, que a gente fala da Bíblia, que a gente fala do amor desse Deus que nos sustenta, né? Sim, isso é muito gostoso, é muito bom ter vocês aqui. No meu canal, no nosso, né? A gente tá Não, aqui no seu junto. No canal, meu eu canal, tô. mas a gente tá junto aqui sempre. É muito gostoso poder conversar com você, porque é uma conversa que ela flui, a gente consegue sintetizar muita coisa interessante nesse bate-papo que a gente tem, dos temas que a gente tem aqui. E como você falou, não falta assunto para a gente poder aqui analisar, discutir, bater papo a respeito de muitas coisas da Bíblia, né? E eu espero que você aí também goste do nosso bate-papo aqui que a gente está começando agora. Exatamente, começando mais um ano, e eu já vim a caráter aqui para o nosso tema. Eu vim no meu modelito o Domingo de Ramos, porque a gente inaugura aí muito em breve o período que É, antecede a Semana Santa, a Semana da sim, Páscoa, né? sim. E falando em Semana da Páscoa, Marcelo, de onde que vem esse termo Páscoa? Qual que é a história da Páscoa? Vamos falar um pouco sobre isso. É, a gente pensa Páscoa hoje, na nossa cabeça veio o feriadão, né? Exato. Feriadão, aquela coisa para você curtir com família, viagem, Última chance de ir pra já praia emenda a antes Semana do Santa, inverno. exatamente, última chance de ir para praia antes do inverno, e chocolate, e, bom, se bem que com o calor que tá fazendo ultimamente, né, diz E que com o chocolate preço do vai entrar em extinção, vai ser coisa artigo raro, então a Páscoa vai ter que, eu acho que voltar a algumas origens antigas, quando se dava ovo, mas não de chocolate. Se Ah. bem que o ovo também tá num preço que você tá, a gente vai ter que mudar os símbolos da Páscoa Não, vai ter que ultimamente, entrar no né? jejum Vai, absoluto. a gente vai ter que prolongar a quaresma, né? Ali, né? Exatamente. Entrando na Semana Santa, né? Mas quando a gente pensa em Páscoa, tradicionalmente a gente tem as imagens coelhinho, ovo de chocolate, Semana Santa, o feriadão, Sexta-feira Santa, o bacalhau, não é? Né? Que vai também, Exato. foi desaparecendo aos poucos da nossa culinária, né? Foi aqueles peixes salgados de origem duvidosa, foi entrando no lugar, assim, pra gente poder celebrar a Semana Santa. Mas enfim, é isso, né? Que a gente pensa, assim. E sempre algo relacionado com a família, reunir os amigos, assim, pra você dar aquela descansada, né? Então, Uhum. Páscoa pra gente traz essas imagens assim na cabeça. Mas muitas pessoas não sabem nem a origem do nome, não sabe a origem da festa, não sabe o que está ligado. Alguns, assim, que são um pouquinho mais religiosos, por assim dizer, eles vão ligar a Páscoa com os últimos acontecimentos da vida de Jesus, né? A última semana da vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Mas a Páscoa, ela não tem origem na história de Jesus propriamente dita. A Hum. Páscoa, como festa, com o nome Páscoa, né? Porque quando a gente fala de Páscoa, eu citei todos os símbolos aqui que vão trazer lembranças para a gente da comemoração nossa cristã, mas quando fala de Páscoa, na verdade a gente traz a imagem da nossa mente, nosso pensamento, duas celebrações que são distintas, só que elas estão ligadas, uma com a Hum. outra. Primeiro, a Páscoa lá da história da Bíblia, de Êxodo capítulo 12, que não tem nada a ver com coelhinho, com chocolate, com final de semana prolongado, de férias, nada disso, de feriado, né? É a Páscoa que está ligada com um dos principais atos que, por assim dizer, um dos atos formadores da identidade do povo de Israel na Bíblia, que é o Êxodo, que é a história Hum. da libertação do cativeiro do Egito. A Bíblia fala que o povo de Israel, os hebreus, né, assim como eles eram chamados ali de maneira mais geral assim nesse momento da história, eles foram escravos por centenas de anos no Egito e Deus ele levanta um libertador, que é Moisés. E Moisés, que tinha sido criado como um egípcio, ele fazia parte da família real egípcia, mas ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele tem consciência da sua origem, num dado momento ele foge do Egito, ele mata um egípcio que maltratava um hebreu,
ele foge do Egito, fica por muitos anos no deserto, 40 anos no deserto, e lá num determinado momento ele recebe um chamado, ele encontra Deus no Monte Sinai, ele vê uma árvore que pegava fogo, mas não era consumida, e Deus fala com ele ali naquela árvore e manda Moisés de volta para o Egito, porque ali ele iria tirar o povo da escravidão. E ele vai com essa mensagem para o faraó, né? Deixa meu povo ir. E é claro que o faraó não vai deixar o povo ir. Chega lá um cara do nada e fala, ó, tem um recado de Deus, tá? E Deus está falando o seguinte, ó, pega esse povo todo, essa mão de obra escrava, baratíssima que você tem aqui, e libera todo mundo, porque eles vão lá pro deserto fazer sacrifícios e adorar a Deus e tal. E o Tipo, Deus faraó, mandou falir o faraó. exatamente, né? E o faraó ali construindo os seus monumentos e toda aquela estrutura, né, Uhum. de economia que sustentava o Egito, ele não ia abrir mão desse povo tão facilmente assim. E claro, ele diz não. E pelo contrário, né, ele pensa assim, se vocês estão falando em liberdade e querendo liberdade, é porque vocês estão trabalhando pouco. Então Hum. ele complica mais ainda a escravidão, ele pesa mais a mão e o povo sofre mais ainda. E aí Deus diz assim: agora o faraó vai saber realmente quem é o Deus de Israel. E Moisés ele vai novamente falar com o faraó e ele vai anunciar as pragas que vão cair sobre o Egito. Uhum. E a história, o livro de Êxodo vai contar várias dessas pragas. Na verdade, foram 10 que Uhum. foram caindo sobre o Egito. E cada praga vinha, o faraó se arrependia e dizia que ia deixar o povo ir. Se Moisés pedisse para Deus suspender a praga era suspensa, ele voltava atrás e o povo não ia embora. E as pragas são as mais diversas. O Nilo se torna sangue, rãs invadem a casa do povo, piolhos, úlceras nos animais, úlceras nas pessoas, gafanhotos, trevas, e várias coisas acontecem. E cada uma dessas pragas tem como objetivo relativizar a crença que os egípcios tinham nos seus deuses. Porque o Nilo era Hum. uma divindade, sabe? Uhum. Então vários outros deuses foram atacados, por assim dizer, com cada uma dessas pragas, para mostrar que eles não adoravam deuses verdadeiros, que havia um Deus que estava acima de tudo. O próprio faraó era considerado uma divindade também no Egito. Sim, Ele era sim. filho de uma divindade, né? Uhum, uhum. E a coisa vai chegando num clímax de tensão que depois de 9 pragas e 9 vezes o faraó voltar atrás, Deus diz o seguinte: olha, agora vai chegar o momento em que vocês vão ser libertos definitivamente. A pior das pragas vai cair sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos. Uhum. E ele diz assim: os primogênitos de todas as famílias egípcias, eles vão morrer. Quando o anjo passar pela terra do Egito, esses primogênitos vão ser feridos. A não ser que vocês, ele diz, ele dá essa ordem para Moisés ensinar o povo, né? Vocês vão para serem poupados do anjo exterminador, do anjo da morte. Vocês vão sacrificar lá um cordeiro, pegar o sangue dele, passar no batente das portas das casas de vocês, vão comer esse cordeiro com ervas amargas, pão sem fermento, vão fazer as malas, vão comer em pé, com cajado na mão, preparados para a viagem, porque quando o dia nascer, vocês vão fazer isso à noite. Quando o dia nascer, vocês vão ser libertos. Vocês já vão amanhecer o dia como uma nação livre. É o que Deus diz para Moisés. E Moisés anuncia isso para o povo. E o povo tem fé, acredita nisso. Porque, imagina só, né? É um jogo de desgaste que vai acontecendo. Tanto de Moisés em relação ao faraó, o faraó em relação ao povo, que também estava cansado dos pedidos insistentes ali de liberdade, de libertação. O povo também, Em que vivia relação aquela a Moisés alternância, não é? também. De sentimentos de libertação, vendo o poder de Deus e tudo aquilo voltava a estaca zero. Moisés também cansado nesse ir e vir, né? Porque ele ficava entre toda essa situação de conflito, povo, Exato. faraó, Deus, né? Tudo isso acontecendo, né? Mas agora vai ser o momento que vocês vão ser libertos. E de fato acontece isso, a história diz isso. E diz que o anjo destruidor, quando ele visita a terra do Egito, e a Bíblia ela conta assim a história de uma maneira muito simples. A gente não consegue entender, tanto que em filmes, em desenhos animados, em várias concepções artísticas que fizeram sobre essa história, alguns colocam assim um anjo voando, uma fumacinha passando pela terra, um sopro invadindo. A gente não sabe como é que foi, mas diz que o anjo via o sangue no umbral das portas e passava por cima das casas que Ah. tinha essa marca. Ele passava. E a palavra hebraica para passar é Pessah.
Pessar é passar por cima. E é a palavra para Páscoa, né? A palavra Páscoa, em grego é chamada de Pasca, Páscoa, mas em hebraico é Pessar. Então o anjo Pessar, ele passava sobre a casa daqueles que haviam colocado sangue no umbral das portas e aquela família era poupada, o primogênito era poupado. Então é assim que nasce a celebração. E Deus ele diz o seguinte: vocês vão comer o cordeiro pascal, vocês vão comer as ervas amargas, vocês vão comer o pão sem fermento, mas isso vai ser uma refeição que vai marcar a confiança de vocês na palavra e a esperança de vocês na libertação. Mas tempos depois, quando essa data no ano chegar, vocês vão comer essa mesma refeição, mas olhando para aquilo que já aconteceu, celebrando isso como uma festa de Hum. libertação. E aí você tem o caráter festivo associado com essa lembrança do ato de redenção, de libertação, né? Então a Páscoa ela nasce com todos os elementos que são estranhos para a maioria das pessoas hoje, né? Embora eu digo isso porque muitos que acompanham a gente aqui no canal, que me seguem aqui o canal, eles são cristãos, evangélicos, pessoas de várias igrejas cristãs, mas quando a gente fala da Páscoa, a gente pensa na Páscoa cristã. Eu estou falando aqui de uma outra celebração que ainda hoje também é comemorada. Os judeus celebram essa Páscoa, celebram essa história. Então as famílias elas se reúnem, né? Porque existe esse elemento da comida, da mesa, da família junto, né? E aí você vai recontar essa história, vai lembrar a história, que é a Haggadah de Pessah, que é a enumeração dos acontecimentos que vai lembrar desde quando o povo foi para o Egito, o que acontece lá e esse ato de libertação que Deus realiza. E o que é mais bonito é que quando essa história ela é contada, ela não é relembrada como um ato que aconteceu num passado distante. As pessoas elas são ensinadas e estimuladas a se colocarem dentro dessa narrativa, porque eles cantam, tem várias músicas tradicionais da Páscoa judaica, né? E uma das mais assim conhecidas em hebraico ela diz assim: Avadim Hainu Atah Benehorim. Nós éramos escravos e hoje nós somos livres, nós somos filhos da liberdade, nós somos livres. Então não é assim, os meus antepassados foram escravos no Egito. Não, nós éramos. Essa história também é minha. Eu faço parte dessa história. E é assim que a Bíblia diz: quando seus filhos perguntarem por que a gente come isso nessa noite, por que a gente celebra isso daqui, né, dessa maneira, você vai contar essa história. Então, lá em Êxodo 12, traz toda essa origem e essa ordem para que essa história fosse celebrada e contada dessa maneira. Jesus era judeu, né? Os discípulos eram judeus. E o Novo Testamento mostra Jesus celebrando a Páscoa, né? Com esse mesmo espírito, relembrando essa mesma história. E é aí que vem essa intersecção, né, da Páscoa judaica com a celebração cristã. Porque na última semana de Jesus, de vida de Jesus, que a gente costuma chamar hoje de Semana Santa, né? Que é o final do período da Quaresma, a Semana Santa. Na Semana Santa, Jesus ele celebra a Páscoa, porque era O o costume, né? costume, era a data da Páscoa, ele está em Jerusalém com seus discípulos. E no meio ali da refeição da Páscoa, no meio desse ritual de contar a história, de comer o pão sem fermento, a carne ali do cordeiro, ele toma um pão, ele toma um cálice de vinho, porque eles costumam beber 4 cálices de vinho na celebração da Páscoa, né? E ele toma um deles e ele diz assim: esse pão agora vocês vão comer lembrando de mim. Esse pão é o meu corpo. Esse cálice, esse vinho é o meu sangue. E vocês vão comer fazendo isso todas as vezes para vocês se lembrarem de mim. Porque Jesus ele olha para aqueles símbolos e ele entende que aquilo que ele estava para realizar, a morte dele, a entrega dele no Calvário, era o verdadeiro sentido oculto em toda aquela celebração. O sangue do Cordeiro foi colocado para poder livrar as pessoas da morte e libertar da escravidão, da mesma maneira como ele iria derramar o sangue dele para livrar da morte e libertar de uma escravidão muito maior do que a escravidão do Faraó, que é a escravidão do pecado, da maldade, da injustiça. Ele ia trazer Da uma nova morte. visão da morte, ele ia trazer uma nova visão do significado da libertação de Deus. Então ele se identifica com o cordeiro, com o pão, com tudo aquilo que a Páscoa simbolizava. E é aí que vem um costume muito conhecido, que é praticado
por todos os grupos cristãos até hoje, que é a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, a cerimônia da comunhão, ou a Eucaristia, como ela é chamada, dependendo do grupo religioso cristão que cada pessoa faz parte. Essas expressões são conhecidas, né? Porque ou semanalmente, ou uma vez por mês, ou uma vez a cada trimestre, esse rito ele é celebrado na igreja, mas ele é celebrado como algo isolado, como algo separado do contexto original da sua origem, que é a Páscoa judaica. Então, você vai, por exemplo, numa missa católica, o padre ele vai lá dar a Eucaristia para os seus fiéis. Mas de onde vem esse ato de comer e beber, lembrando o corpo e o sangue de Jesus? Vem dessa refeição que Jesus fez na Páscoa com seus discípulos. Você vai na Santa Ceia na igreja, ou na cerimônia da comunhão. O que acontece ali? Né? Você vai comer lá um pedacinho do pão, você vai tomar ali o suquinho de uva, e você vai lembrar dessas palavras de Jesus. Esse é meu corpo, esse é meu sangue. Mas tudo isso tem ligação com a Páscoa. Né? Então, a Páscoa judaica, ela é a base, o alicerce de onde essas outras celebrações festivas elas vão ser construídas com o passar do tempo, né? Inclusive a cerimônia da Santa Ceia que eu mencionei aqui agora. Marcelo, quando Jesus fala, esse é o meu corpo, e quem não comer do meu corpo não tem parte comigo, isso foi chocante para a época, né? Por quê? Sim. Como eles interpretaram isso? Porque hoje a gente tem a história, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, a gente entende o simbolismo. Mas naquela época isso parece uma alusão meio canibal, né? Isso Sei lá, uma realmente coisa. os primeiros cristãos, logo no começo, ali no final do primeiro século, segundo século, quando o cristianismo ele ainda era uma coisa nova no contexto da sociedade romana, eles eram perseguidos, eles eram criticados e já rolava já umas fake news naquela época também, né? Já Sim. tinha isso também, né? Porque assim, quem são esses caras? O que são esses cristãos? O que eles estão fazendo? Eles eram uma Né? seita, Eles eram né? uma A seita. seita do caminho, É a não seita era? do caminho, né? Havia ainda uma identidade muito grande com os costumes judaicos, com as festas judaicas, uma grande parte da igreja cristã desse período, do final do primeiro século, segundo século também, mas haviam outros grupos que estavam ali já tentando meio que se desvincular da origem judaica e tal, mas mesmo assim, os romanos e os pagãos, por assim dizer, eles não entendiam muito bem o que era esse povo e o que eles faziam. E uma das críticas e acusações que eram feitas aos cristãos é que eles praticavam canibalismo nas reuniões secretas que eles promoviam. Então, esse negócio de comer a carne e beber o sangue das pessoas, tanto que eles falavam o seguinte, os cristãos eles comiam e bebiam carne de criancinhas, Hum, sabe? O sangue de criancinhas é carne de bebês. Porque eles não entendiam muito bem o que acontecia. Eles ouviam falar que tinha um negócio de comer a carne e beber o sangue. E aí aquilo deixava todo mundo horrorizado, né? claro. Eles eram seres horríveis. E isso motivava mais ainda o ranço, o A ódio e a perseguição. perseguição aos cristãos, né? Uhum. Por vários motivos, mas esse também era um deles. Mas tudo isso era colocado para poder denegrir a imagem deles, né? Porque Uhum. essa é uma imagem realmente muito forte, que Jesus mesmo fala, né? Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão trazer a história dessa última noite da refeição da Páscoa com Jesus e os seus discípulos e as palavras que Jesus usa. Ele pega o pão, como eu disse aqui, pega o cálice e fala: esse é meu corpo, esse é meu sangue. Mas o evangelho de João, ele não traz o relato da Santa Ceia. João ele não faz isso. Ele fala de Jesus no cenáculo, em Jerusalém, com seus discípulos. Ele vai narrar Jesus lavando os pés de cada um deles e a conversa que Jesus tem com seus discípulos nesse momento, lá no cenáculo. Mas ele não vai trazer o texto da instituição da Páscoa cristã ou da Santa Ceia, por assim dizer. O que João faz? No capítulo 6 do evangelho dele, quer dizer, bem anterior, né, à narrativa da morte ali dentro do texto dele, ele vai mostrar Jesus pregando na sinagoga de Cafarnaum e depois de ter multiplicado pães e peixes ali para o povo, eles haviam comido e bebido, né? Ou melhor, comido os pães e os peixes que ele havia multiplicado, ele vai fazer um sermão muito duro, porque as pessoas vão atrás da comida, né? Eles estão ali querendo de novo uma boquinha livre, aquela coisa toda. E aí Jesus fala assim: vocês estão vindo atrás de mim por causa da comida que vocês comeram lá, vocês estão querendo mais. Eu sei qual é a intenção de vocês.
E aí ele começa a falar, né? Olha, os pais de vocês no passado comeram maná no deserto e morreram, mas eu tenho um pão maior, melhor para dar para vocês, o pão vivo que desceu do céu. E aí ele fala, né? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, esse tem a vida eterna. Eu estou nele e ele vai estar em mim. E as pessoas ficam indignadas com isso. Tanto que quando Jesus ele termina de falar tudo aquilo, os discípulos falam assim: olha, esse discurso é muito duro, isso aqui é muito pesado. O povo não está entendendo esse negócio. Isso aqui é escandaloso, é chocante demais. Você falar de comer a sua carne, está convidando todo mundo aí para um banquete antropofágico, né? Vai comer um pedaço, dar uma mordida em Jesus, comer um pedaço dele, sabe? É um negócio assim que. O que o senhor está querendo dizer? Está escandalizando todo mundo. O pessoal está pensando que o senhor pirou, né? Tá maluco, né? Aí ele diz assim, vocês ficaram escandalizados com isso, né? Ele vai ali tentando mostrar um outro significado daquilo que ele queria dizer. E ele fala assim, as minhas palavras, as palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e vida. Se as minhas palavras estiverem em vocês, eu vou estar em vocês. Então, João ele olha para o rito, por assim dizer, do comer o pão lembrando de Jesus e tomar o cálice lembrando de Jesus, e essa imagem de comer a carne e beber o sangue, e ele vai mais além. Ele olha o significado espiritual que aquele gesto apontava. Não é um rito em si, que tem ali um propósito fechado nele mesmo. Eu vou participar de uma cerimônia de uma forma mágica, de uma forma mística, aquilo vai trazer algum tipo de benefício para mim. Ele Uhum. diz, se você não entender o significado disso, esse rito ele é vazio em si mesmo. Comer Uhum. o pão e beber o sem entender nada, só como uma coisa mágica para você, olha, Jesus está em mim agora. Isso não significa nada. O que Jesus está querendo dizer? Que ele está chamando a gente para uma comunhão muito mais íntima. Ele está convidando a gente para entrar dentro de nós, para estar presente em nós. E como ele está presente em mim? Como ele pode estar dentro de mim? As palavras dele em mim, o ensino dele em mim, a visão dele de mundo em mim, sabe? O entendimento dele em mim, é o espírito dele em mim. E é isso que a Bíblia fala. Então, é para esse nível de intimidade, de unidade, de comunhão que ele está chamando. Então, comer o pão e beber o cálice é uma forma de celebrar essa união que já existe de Jesus em mim. E isso foi motivo, e ainda é até hoje, de muita discussão teológica, sabe, em diversos grupos cristãos. Porque quando a gente vê na história, existe, por exemplo, no catolicismo, a doutrina da transubstanciação, que foi muito combatida e discutida no período da Reforma Protestante, por exemplo. O que a transubstanciação ensina? Que o pão ele não é um símbolo de Jesus, mas ele é Jesus, presente com seu povo. Então, a cada cerimônia de Eucaristia, a cada celebração da Eucaristia, o próprio Jesus ele é ofertado ao povo. É como se na missa um sacrifício de Jesus acontecesse, ele fosse repetido semanalmente na missa. E a hóstia, ela é a presença física de Jesus, ela se transforma em Jesus dentro de nós. Então essa é a teologia católica desse ritual. Aí outros grupos que não vão aceitar essa visão, eles vão propor uma outra forma de se entender, não é? Lutero ele falava assim, não é transubstanciação, é a consubstanciação, ele falava assim. Quer dizer, o pão não vira Jesus, o cálice não vira Jesus, mas ele está presente misteriosamente nesses símbolos, ele falava assim. Não dá para entender muito bem como é que seria fisicamente esse processo, mas era o que ele falava. E você tem outros reformadores, como Zwinglio, por exemplo, que olhava para tudo isso como um símbolo. Ele falava assim: o pão é um símbolo, o cálice é um símbolo, assim como naquela noite que Jesus oferece o pão e o cálice para os discípulos, eles não comeram o corpo de Jesus. Ele falou: este é o meu corpo. Eles comeram o pão e o corpo de Jesus estava lá. Ele dizia assim, né? Eles comeram pão, eles beberam cálice e o corpo de Jesus estava ali íntegro no meio deles ali. Então é um símbolo de uma presença maior de Jesus, né? Mas são interpretações teológicas que vêm desse ato aí. Mas o ato de comer e beber significa, de acordo com João, um nível de intimidade muito maior com Deus e uma presença muito maior de Jesus em mim. Marcelo, mas então, porque assim, ó,
se a gente olha para a Bíblia toda, né, e você tem nos ensinado a olhar para a história toda, não pegar algumas coisas isoladas, seria correto pensar assim, porque Jesus mesmo dá algumas indicações, por exemplo, na tentação, quando ele refuta a tentação de comer, ele fala, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ou seja, o ato de comer, de se alimentar, o que nutre a gente, ele já fala, é a palavra de Deus. Sim, Depois com a mulher do poço lá, quando ela fala, você não tem com que tirar água, não sei o que, ele vai falar assim, eu sou a água viva. Quem beber de mim não tem não mais vai ter mais sede. sede. Beber o quê? Não, é É, o que ela está conversando. O tempo inteiro é um diálogo sim. ali. Então se trata da palavra. Então, assim, seria correto pensar isso, que Jesus já deu esses indicativos Claro, através da história inteira? claro, já deu. E não só Jesus, na própria história de Israel no deserto, né? Porque o que acontece lá no deserto da tentação? Né? E até é interessante você trazer aqui esse ponto da história de Jesus, porque isso está ligado diretamente com o costume que também está atrelado à Páscoa cristã, que é a Quaresma, né? Eu quero entender um pouco A melhor gente depois vai o que entrar é isso. nisso daí, Uhum, mas só para a gente já começar aqui meio que a dar uma base para a coisa. É, Jesus ele é tentado 40 dias no deserto. O certo. povo de Israel, eles peregrinam por 40 anos no deserto. E Uhum. eles são tentados de diversas maneiras no deserto. E qual é a garantia da vitória contra as tentações? É a fidelidade à palavra de Deus, é a união com a palavra de Deus, é você praticar a palavra de Deus. A lei foi dada quando eles saem do Egito, a gente está contando a história deles lá, né? Eles saem do Egito, o faraó que liberta o povo, ele, como sempre, né, ele muda de ideia, só que o povo já estava saindo do Egito, e ele vai atrás deles, e eles vão na direção do Mar Vermelho, e eles ficam ali encurralados entre o mar e o exército do faraó, e acontece aquele ato de milagre fantástico, o mar abre e eles passam pelo mar em seco, e o exército do faraó entra e as águas caem sobre os egípcios e eles morrem ali na tentativa de trazer e de aprisionarem o povo de novo, e aí eles são definitivamente libertos. Mas eles vão lá para o Monte Sinai. Lá eles recebem a lei. Lá eles fazem um pacto, uma aliança com Deus. Eles recebem a Torá, por assim dizer. Sabe? Eles recebem a instrução da palavra de Deus. Para que eles agora sigam essa jornada com a palavra de Deus sendo a fonte da instrução. Como enfrentar o deserto? Como enfrentar a provação? Como enfrentar essa Como jornada? chegar em Na Canaã, palavra de Deus, na terra com prometida, né? base na palavra de Deus. Então, assim, o que Jesus fala lá no deserto, quando ele é tentado por Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, porque a palavra ela foi dada como sendo a fonte de orientação, de exortação, de ensino e de força, de poder, para você poder passar por todas as provações, sabe? Então, assim, quando ele diz que eu estou em vocês, através da minha palavra, minha presença está em vocês, então ele está trazendo exatamente todas essas imagens que vêm lá da história. Então, é um fluxo, né, da narrativa. Ele está dentro dessa história do povo. Como eu falei, ele era judeu. Então, todas essas imagens, todas essas histórias, todas essas alusões a esses momentos específicos da história de Israel estão presentes na história de Jesus. E ele traz tudo isso de uma maneira muito simples. Porque comer um pão e beber um cálice de um suco de uva lá, o vinho, como eles bebiam, era uma coisa que acontecia regularmente, sabe? No É, almoço de no domingo. almoço de domingo. Então, assim, olha, Deus está comendo junto com a gente está comendo na presença de Deus, a gente está celebrando a presença de Deus junto com a gente. Tanto que Mas com algo talvez especial, né? Porque assim, talvez eles bebessem água, o vinho era uma coisa mais sim, trabalhada, né? sim, Então já não era era uma uma coisa coisa especial, era uma coisa festiva. festiva, exatamente. Ele Tem já traz, casamento, tem. é, ele já traz assim. E aí uma coisa curiosa que você levantou aqui, bem legal, isso. Porque a Páscoa lá em Êxodo 12, que as regras da Páscoa, as orientações para a celebração da Páscoa, lá em Êxodo 12 não fala nada de vinho. Eles estão no Egito, né? Uhum. Eles são escravos, né? Para conseguir lá aquela refeição de Páscoa, tudo foi feito ali de maneira muito improvisada e de maneira muito repentina. Agora vocês vão sair daqui. Só que com o passar do tempo, alguns outros elementos vão sendo introduzidos na refeição da Páscoa judaica. E o vinho aparece ali. E ele é exatamente introduzido para poder trazer o contexto dessa coisa festiva, dessa celebração.
porque não é uma coisa que se bebe todo dia, né? Uhum, uhum. Então, o vinho é para trazer alegria, para mostrar que esse é um momento especial, é um momento de festa mesmo ali do povo, né? Então, por isso que também você tem esses outros elementos que vão sendo acrescentados ali na festa da Páscoa, né? É, eu acho bonito, uma vez eu participei de uma dessas celebrações da Páscoa judaica e a gente tira do cálice, né, as Sim, lagriminhas, é sim. bonito É, das e isso é para lembrar, tem vários momentos, né? É é uma coisa muito lúdica, é muito né? bonito, É é muito bonito. simbólico, cheio de símbolos É, assim que te fazem pensar outras coisas. é. E assim, é muito interessante isso, né? E aí você vê já uma diferença entre a forma como os cristãos celebram a Páscoa e também a cerimônia de ceia, a Santa Ceia, como os judeus celebram a Páscoa deles, né? A cerimônia de ceia nas igrejas, na maioria das igrejas, é considerada uma coisa assim muito solene, Muito muito formal. formal. Então as crianças são excluídas da cerimônia, da celebração, porque não é para criança, né? Uhum. É engraçado que Jesus falava: "Deixa vir a mim os pequeninos", né? Mas a gente Deixa a criança de deixa a criança lado. de lado, né? Mas o que acontece na Páscoa judaica? Exatamente o contrário, porque toda a história é contada de maneira muito lúdica. E as crianças, elas são estimuladas a fazerem as perguntas. Por que essa noite é diferente das outras noites? Né? E aí Hum, tem música que vai cantando explicar isso para elas, né? hum. E num dos momentos, como você falou, você pega ali o cálice de vinho, você molha o dedinho no cálice e você vai pingando uma gotinha no prato. E você vai lembrando, cada gotinha que vai pingando, uma das pragas do Egito. Porque ela vai representar o sangue dos egípcios. Eles morreram, eles sofreram. E nós não devemos ter prazer na morte de ninguém, no sofrimento de ninguém, mesmo daqueles que oprimem a gente, né? Um processo de, de, de juízo aconteceu, mas não porque Deus quisesse isso na sua origem, é porque o faraó foi muito duro e o povo sofreu por causa disso. Mas nós não temos Uhum. prazer. Eu tô falando aqui, já colocando até a formulação da festa, nós, né? Porque é assim Aham. que se fala na Páscoa, né? Sim. Nós não temos prazer na morte dos nossos opressores, é assim que se fala. Então você vai pingando ali e vai lembrando cada uma daquelas pragas ali. Então, Uhum. isso está presente também na celebração da Páscoa judaica, né? É muito É bonito muito isso. bonito. E é bonito também, mas voltando agora a pensar que Deus, ele salva e ele manda essa salvação, essa promessa, essa ida pro desconhecido, ele é inaugurado por uma festa, Sim. né? Porque parece meio extravagante para um povo que era cativo, né? Eu não imagino que eles tinham lá tanta carne para se banquetear, né? Tudo bem, era pão sem fermento, tem toda a simbologia com relação ao pecado e todas essas coisas, né? Mas Essa simbologia do pecado, desculpa até te interromper aqui, tá? Mas já é uma leitura posterior do cristão. negócio. Então Sabe? Porque explica, mas assim, explica. na Páscoa judaica, Deus fala assim, ó, vocês vão comer pão sem fermento. Não fala muito, é uma ordem que é dada. Aham. E aí, qual é a explicação que vai ser dada logo depois? Porque a gente saiu com tanta pressa do Egito Que não deu tempo do pão crescer. não deu tempo de levedar a massa do pão crescer. Só que eles já haviam recebido a ordem para não fazer o pão com fermento, entende? Então, Aham. assim, já tinha uma outra intenção ali. Mas qual é a explicação que é dada? A explicação é essa. A gente saiu com muita pressa. Então foi um ato de libertação, assim, Deus entrou, interviu na história de maneira tão poderosa, tão avassaladora, que pegou até a gente de surpresa, sabe? Pela maneira como Deus fez. É assim que o pão sem fermento vai lembrar, né? Hum. Só que existem outras leituras que vão sendo feitas, né? E uma delas está baseada até num texto de Paulo, já no Novo Testamento, já tempos depois, quando ele está escrevendo uma carta para a igreja de Corinto, ele diz assim: Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele foi oferecido por nós. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento da maldade, do pecado. Aí ele dá essa leitura. Por quê? Porque o fermento, ele diz assim: vocês não sabem que um pouquinho de fermento já leveda toda a massa? Quer dizer, assim como o fermento leveda a massa e altera o estado natural da massa, você põe fermento, aquilo que ficaria uma coisa chata, fininha, vai virar um pão bonito, vistoso, grande. Ele altera o estado original. Da mesma forma, o pecado também altera o estado original.
Ele vai modificar aquilo que nós somos, entendeu? Então ele diz assim: vamos celebrar a festa sem o fermento da maldade, sem o fermento do pecado. Hum, E aí ele já faz uma outra leitura do significado do fermento, entende? hum. Porque essa que é a beleza do rito em si e da cerimônia que acontece. Ela não tem um único significado. Ela Sabe? tem Não um tem uma única princípio, forma de mas você que se. entender. À medida que o tempo passa, à medida que a sua compreensão da natureza do evento, do significado teológico daquilo e a repercussão que aquilo vai tendo no decorrer da história, outras interpretações elas vão sendo acomodadas, elas vão sendo recebidas e elas também vão colaborando para que você tenha novas percepções, entende? Como, por exemplo, eu falei, né, a Páscoa lá no Egito com Moisés, ela foi celebrada de uma maneira. Todo mundo em pé, cajado na mão, sabe? Foi- Ervas amargas, né? Malinha pronta, né? O pão sem fermento ali, o cordeiro. Depois, as pessoas no futuro, depois disso, elas já não comiam mais com mala pronta e cajado na mão. Eles já tinham saído do Egito. Já Então, estava como é eles encanada. estavam em casa, então eles comiam reclinados na mesa, de uma maneira Aham. tranquila, olhando para a história do passado, relembrando tudo aquilo e celebrando. O vinho entrou, já tinha uma Uhum. outra intenção quando o vinho entra. Então, a leitura da coisa e as lições espirituais, as recordações e até mesmo o entendimento teológico do fato histórico, ele vai sendo ampliado à medida que o tempo vai passando, né? É interessante que você falou desse modo lúdico de ensinar, essa pedagogia de Deus, né? A gente estava falando da tradição judaica, mas assim, Deus também ele tem essa pedagogia lúdica através de festas e celebrações e o calendário, né, Marcelo? É bonito que o Deus bíblico não é esse Deus severo que tá aí, né? Tipo, tô de olho em você, É, né? Ele é um Deus de festa. é. Muitas vezes na tradição religiosa a gente não imagina Deus como um Deus que se alegra com festas. E parece que toda a história da salvação através da pedagogia divina é expressa em festas, é isso? E eu acho isso muito bonito porque mostra pra gente é, um conceito de Deus diferente do que as pessoas têm, na maioria das vezes, como você mesmo estava dizendo. É, a gente tem assim uma imagem de Deus que foi muito influenciada pela filosofia grega, sabe? Uhum, O Deus de Aristóteles, por exemplo, o Deus uhum, aristotélico, ele é aquele que está distante, ele está uhum, acima do tempo, do espaço, ele está completamente inacessível e ele não se mistura com o universo criado, com a matéria, enfim, ele é outro, totalmente o outro ali, distante de tudo. O Deus da Bíblia não é assim. Ele é poderoso, ele é o criador de todas as coisas, ele é a origem de tudo, tudo veio dele, tudo está nele, tudo existe por meio dele, ele sustenta todas as coisas, como a Bíblia fala, pela palavra do poder dele, mas ele entra no tempo e no espaço da humanidade. E ele se relaciona, porque nós somos seres do tempo e do espaço. Nós uhum. somos matéria, a gente está condicionado a tudo isso, às leis da física, tudo isso. Ele entra nessa linguagem. E ele não faz isso apenas de maneira artificial ou aparente. Não, ele vive junto à história com o povo. E essas festas mostram não apenas o caráter de celebração, mas mostra Deus que entra dentro do tempo e espaço nosso, para poder viver a história junto com a gente. Ele não está só mandando celebrar para relembrar de alguma coisa. Não. Para começar a festa mesmo, para ser festa de verdade, ela não pode ser comemorada simplesmente porque é uma data, né? Ela tem que ter algum motivo de alegria. Tem que ter alguma coisa que faz você se alegrar. Senão não é festa, né? Senão Uhum. é, sei lá, é um calendário cívico apenas ali, né? É uma coisa ali, né? Sim. Mas não é só isso, né? Aham. É um feriado de prefeitura ali, né? Exato, não, que Então, funcionário público obrigado a ir sei lá no lá 7 e de tal, setembro. né? Você tem que estar lá. Não pode ser assim, né? Para ser Sim. festa mesmo, você tem que celebrar, comer alguma coisa legal, reunir quem você gosta junto de Ter você. gente Você tem que agradável. quebrar os ciclos da rotina e Aham. olhar para a razão que faz você quebrar aquele ciclo de rotina como sendo o motivo da alegria daquela celebração. E qual é o motivo da alegria da celebração? Os atos de salvação de Deus. Hum. Entende?
Deus entrou no tempo, no espaço, se relacionou com a gente, entrou na nossa realidade, faz parte da nossa história. A nossa história é a história de Deus, a história Uhum. dele é a nossa história, e ele se revela como um Deus que salva. E a gente comemora os atos de salvação de Deus. Não só os atos de salvação, mas o próprio ato de Deus ser o mantenedor, quem cuida da gente. Porque quando você vê o ciclo das festas de Israel, a Páscoa é uma das principais, uma das primeiras ali do calendário religioso judaico, não é? Mas quando você olha assim as festas, elas estão todas montadas no ciclo de semeadura, colheita, tá tudo ligado com aquele processo todo de plantio, do Nascimento, nascimento, sabe? Então, nutrição. exatamente. Então tem a festa da colheita, do cereal, isso, a festa da vindima, então tudo aquilo lembra que Deus, ele entra no tempo, espaço, ele salva, ele vive a história com a gente e ele cuida da gente, ele mantém, ele faz com que o campo forneça o alimento, a comida, e eu reconheço que tudo isso vem dele. Então é um Deus que está intimamente ligado com a comida, com o pão, com o tempo, com o espaço, com a minha história. Ele não é um Deus lá de Aristóteles, longe de tudo, sabe? Que não tem nem consciência dos demais seres que existem dele. Não tá nem aí, Não tá né? nem aí, sabe? Não, pelo contrário, ele vive junto com a gente come daquilo que ele providencia pra gente, a história dele é a nossa, e ele é um Deus que está constantemente salvando a gente, redimindo a gente. Essa é a visão que a Bíblia traz com essa ideia da história de Deus e das festas de Israel. E é bonito que desde o Gênesis Deus está servindo essa mesa, né? O Sim, jardim era um banquete a céu era o aberto, banquete. né? E por que que ele é o soberano? Porque ele é o Criador, ele cuida, e como a gente reconhece a soberania dele? Ele é aquele que dá para nós o alimento. É, Sabe? Ele dá comida pra gente, eu acho tão sabe? bom. E isso é muito bonito, né? Ele dá comida, ele cuida, ele vai nutrir a gente, ele vai cuidar da nossa vida, porque comida é vida, né? E prazer também, né? Prazer, prazer. Porque às vezes eu fico pensando, a gente podia ter se alimentado, sei lá, a gente De podia fazer luz, como só assim, né? fotossíntese, Ficar né? ali, né? É, exato. Tipo, encostar no É, um metal carregador, né? Ali, exato. não. Mas não, tem sabor, tem textura, Tem, tem tem cheiro, tem cor, tem cheiro, tudo. e não só Provoca química, mudança tudo química. isso. E não só é uma coisa assim, que diz respeito às minhas funções vitais, ao meu prazer individual, sensorial, Uhum. mas é uma coisa que a gente faz em conjunto com outras pessoas, É. não é? A gente come com os outros, né? Então a comida ela carrega essa coisa da celebração da vida, mas você come com quem você gosta, você come com quem você ama, você come com quem é próximo de você. Embora, claro, existem almoços corporativos, festa da firma, né? Que nem sempre vai trazer essa coisa eu tô comendo com quem eu amo, né? Exatamente. Mas quando você vai querer celebrar uma coisa que é a sua felicidade mesmo, uma festa sua, um aniversário seu, um casamento, alguma coisa que vai marcar a tua história, você vai trazer para perto de você as pessoas que são especiais para você. E você vai colocar essas pessoas à sua mesa, comendo a sua comida. Isso é muito legal. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de fazer comida, sabe? E quando eu cozinho, quando eu vejo os meus filhos, as pessoas que eu gosto, os meus amigos ali comendo uma coisa que eu fiz ali para eles, isso é um prazer muito grande, sabe? Porque você compartilha aquilo que tem um pouquinho de você lá, não é? E quando você senta na mesa, nas festas ali da Bíblia, para comer aquilo que relembra aquilo que Deus fez, você também está trazendo Deus para comer junto com você na sua mesa, na sua casa. A sua mesa é a mesa dele. Ele recebe você, você recebe ele, e é uma festa de intimidade, de amor. É isso que está presente nessas celebrações da Bíblia, né? E é bonito, né? Porque você falou, a gente conversou um pouquinho antes, você me falou sobre essa questão da intimidade, da maneira como Deus, quando ele come com Abraão, né? Você falou que isso tem a ver com ser amigo, com ser Sim, íntimo. Abraão ele é chamado na Bíblia o amigo de Deus, né? E um dos momentos assim mais Abraão tem assim momentos que são chaves na história dele, né? O chamado dele quando ele sai lá de Ur dos Caldeus para poder ir para a terra que ele nem conhecia, nem sabia onde era, e ele abandona tudo e vai. Então Deus chama Abraão. Então esse é um momento importante da história dele. Quando ele oferece o filho dele, Isaque,
em Uhum. sacrifício à ordem de Deus, e ele não sacrifica Isaac, porque Deus não permite que isso aconteça, mas ele ofereceu o filho dele, ele ia fazer isso. Então esse também é um momento principal. Então a história dele, ela está assim emoldurada, começo, né, e final, com o chamado que é renovado na oferta do Isaac. As mesmas palavras que Deus usa lá quando ele chama Abraão, elas vão aparecer de volta lá na história da renovação da aliança que ele faz com Deus quando ele oferece Isaac ali. Mas no meio desses dois momentos, você tem um momento importante, que é quando ele recebe a visita de três visitantes especiais. E aí você vai percebendo no meio da história, da conversa, que aqueles três peregrinos que estão passando pelo deserto e vão até a tenda de Abraão, na verdade, não são três pessoas comuns. Um deles é Deus e os outros dois são anjos, né? E ele recebe Deus e os anjos em casa. E ele oferece um banquete para eles ali. Ele manda trazer e servir e Faz traz ali coalhada, coalhada faz e pão, faz. põe e faz um churrasco ali e traz pão e traz tudo e faz aquele, põe tudo para comer e ele tá vendo Deus comer e Deus come. Isso que é uma coisa legal, né? Deus, os anjos comem. Como é que é esse negócio, eu não sei. Porque quando a gente pensa assim em anjos, em seres celestiais, Não acho que faz a gente digestão, tem não, aquela né? coisa assim, né? Ah, muito etérea, Exato. asinha e tal. Não, Será que ali tem eles são. esôfago, pá? Aí é que tá, né? Ali eles estão ali, ó, são muito materiais mesmo, comendo pão e carne e conversando com Abraão. E ali eles dão notícia, né, de que a Sara ficaria grávida de Isaac, né? Tem toda essa conversa ali. Deus está ali para mostrar que ele vai cumprir o que ele havia prometido para Abraão. E Abraão é chamado de amigo de Deus, Olha que bonito. sabe? Porque ele come com Deus, ele recebe Deus em casa. E Deus faz parte ali da Da família família. de Abraão, sabe? E ele é um amigo de Deus. E esse ato de comer junto com Deus mostra essa amizade que eles têm, sabe? E Jesus também é muito interessante porque os evangelhos mostram ele comendo com as pessoas. Inclusive, ele é Sim. acusado de comer com Ele é pecadores, acusado né? de ser comilão É verdade, como comilão e bebedor de e vinho. bebedor de vinho. Olha Ih, só, esse só Jesus aí, ó, esse Jesus aí, o festeira. negócio dele é só uma Festeiro. boquinha livre, ó, mandar umas. Esse Achando é a que só tá na acusação dele. festa. É, Só tá na festa, tomando aí e comendo onde abriu uma portinha. E ele não ia sozinho, né? Ele levava 12 12. junto com ele, né? Isso que era o pior, né? Cada, É o cada banquete era um prejuízo, né? prejuízo. Era ele mais uma tropa que chegava junto, né? E ele não tava nem aí. E lá você vê Jesus comendo com todo mundo. E Isso que é você interessante. percebe que não tem assim uma distinção. Ele não vai selecionar os banquetes, né? Os almoços. Uhum, Ele está comendo na casa de publicanos, que eram os fiscais corruptos do imposto da época dele lá, que uhum. eles eram judeus, mas eles oprimiam o povo, cobrando impostos do próprio povo deles para pagar para os romanos e Trambiqueiros trambiqueiros, também. né? E O Zaqueu era meio ele tá trambiqueiro, comendo né? com esse povo. Ele é um publicano, cobrador de impostos, né? Ele come com os pecadores, ele come com prostitutas, ele come com quem abre a porta e convida ele. E também come com os religiosos, com os fariseus, com os líderes espirituais daquele tempo lá. E nesses banquetes acontece de tudo. Você vê momentos de conversão, como é o caso do Zaqueu. Você vê ensino, muitas parábolas ele conta em torno da mesa. Você vê Jesus repreendendo pessoas. Você vê Jesus muitas vezes discutindo com pessoas na mesa também. Porque acontece muito disso, né? Também tem muito quebra-pau que acontece nos banquetes familiares aí, pelo mundo Opa! afora, né? Momentos de De constrangimento, né? constrangimento. Você fica. Tem isso Que você também. não tem como fugir. Não tem, não tem. Tá todo mundo desarmado ali, né? E é o que Exato. acontece. Então você percebe isso, né, em Uhum. muitos desses banquetes. E o que é mais bonito, quando Jesus vai falar da vida eterna, do céu, a gente pensa assim, céu, vida eterna. Para começar, a vida eterna na Bíblia, ela não está associada a viver no céu. Hum, Essa é uma das coisas que a gente aprendeu de maneira errada, sabe? hum, Céu na Bíblia, ele é um período de férias ali. A Bíblia fala da uhum, nova terra, da nova uhum. criação, do planeta sendo transformado, do planeta cumprindo o seu propósito original para o qual ele foi criado, que é abrigar a humanidade e a presença de Deus aqui. Então, quando Jesus vai descrever essa nova criação, essa salvação de Deus, ele sempre vai trazer a imagem do banquete, da festa.
Então, o que que é o reino de Deus? Ele fala, com o que que eu posso comparar o reino de Deus para vocês? O reino de Deus é semelhante a um homem que resolveu dar uma festa. Ele fala assim, para o casamento do seu filho. E chamou todo mundo. A festa de Deus é para todo mundo. Vai quem quer. Tem gente que não quer, infelizmente. Mas para quem quer, o rei recebe, troca de roupa, dá banhinho, põe perfume. Todo mundo, ó, na estica, melhor pano para usar, sabe? Senta para comer o melhor banquete, porque Quase é um baile da festa. Vogue. É exatamente, é o baile da Vogue, né? Ele conta Sem lista VIP. sem lista VIP, todo mundo, né? Ele conta a história do filho pródigo que volta, né? E quando ele é recebido pelo pai, o que que o pai faz? Como que o pai expressa a alegria? Abraço. Ele dá uma festa, ele dá um banquete, ele Manda fazer o manda churrasco. fazer o churrasco para receber o filho que estava morto, mas agora está vivo. Ele fala. Então, o Deus de Jesus, o Pai de Jesus, o Deus que Jesus revela, é um Deus de festa, de alegria, de comida, de celebração. Não é aquele Deus da moral rígida, aquele que está ali olhando e com a intenção mais de fazer você se Comeu, mas não perder. devia. Exatamente, né? Porque não tá fazendo dieta. Exatamente, que é o que muita gente pensa, Deus assim, esse Deus sisudo, rígido, que para condenar é assim, ó, rapidinho, para salvar depende de todo um processo do que você vai oferecer de vantagem para mim, para eu pensar no seu caso, para ver se lá no dia do juízo final Eu vou te poupar, não vou posso te fritar. poupar. Não vou te fritar, eu vou fritar uma galera, mas quem sabe você não, sabe? Que é o que muita gente pensa quando mentaliza a Deus. Ai, isso Porque é tão esse forte. Deus fixo, julgador, condenador, ele foi passado para a gente. Porque essa imagem de Deus está associada a uma série de estruturas de poder de opressão. E isso não está presente na Bíblia. Entende? Não é o Deus de Jesus. Isso. O Deus de Jesus é como Jesus era. Gosta de uma festa, gosta de comida, gosta de celebrar. Gosta de estar com gente. Gosta de estar com gente. Não faz distinção de gente. Não faz distinção. Exatamente. Esse é o Deus das festas de Israel, é o Deus da Páscoa, é o Deus de Jesus. Mas e por que então a gente começou falando que a gente ia explicar um pouquinho sobre a quaresma, né? Eu não entendo muito, até Sim. queria entender um pouco melhor da ideia, do que acontece, desse ritual, de onde vem. Mas a ideia que eu tenho é uma coisa mais assim, que as pessoas não se afligem tanto, mas que ficam mais circunspectas, né? Mais talvez até entristecidas, ou não sei, porque eles pensam no sofrimento, nos momentos finais de Jesus, se privam de algumas coisas, como carne, né? Por que isso, Marcelo? De onde isso vem? Assim, a quaresma, ela é um... Eu não vou dizer que seria uma celebração, né? É um período, né? Que é vivido pelos cristãos, principalmente os cristãos, assim, de origem católica, né, e alguns outros ramos assim do cristianismo mais antigo, mas também é um processo que foi sendo construído com o tempo e com as suas tradições que foram dando corpo para a maneira como ela é vivida, né? Ela está associada à Páscoa. Por quê? Porque são os 40 dias anteriores à Páscoa. Daí vem quaresma, de 40, né? Por que 40? Porque o 40 na Bíblia está ligado muito a essa questão de preparo, de provação, é um momento no deserto, é um momento antecipação em que de alguma é uma coisa. antecipação de algo grande que vai acontecer, de um momento grande, sabe? Então, assim, Jesus ele jejua no deserto 40 dias, o povo de Israel, eles não jejuaram, mas eles comiam maná, eles tinham uma dieta, uma alimentação muito restrita, naquele período que eles eram peregrinos no deserto. E aquilo acontece antes deles entrarem na Terra Prometida, que é a concretização da promessa maior, né? O dilúvio dura 40 dias, né? Ali 40 dias ali do dilúvio, Noé na arca e tal. Então o número 40 está muito associado a isso, nas histórias bíblicas, né? Daí vem essa questão da quaresma. Mas como é que isso foi atrelado com a Páscoa, né? Para começar, eu falei muito aqui da Páscoa judaica. A Páscoa cristã, ela vai sendo construída na sua celebração com o passar do tempo. Ela é um processo. Não é uma regra que você encontra no Novo Testamento. No Novo Testamento você tem ali a Santa Ceia, como eu disse aqui, a história do Evangelho de Jesus ali. Mas a Páscoa cristã, como que ela aparece? Os primeiros cristãos eram judeus. E muitos deles, por muito tempo, como Paulo dá a entender lá na carta aos Coríntios, que eu citei aqui, muitos celebravam a Páscoa judaica. Sabe? Continuaram celebrando a Páscoa judaica. Eles se reuniam,
partiam o pão, lembravam do corpo e do sangue de Jesus, A escravidão no deserto. a escravidão no do Egito, Egito. né? Aham, Eles tinham tudo isso porque muitos tinham essa origem judaica e tal, claro. mas a coisa era meio misturada. Eles partiam o pão, lembrando da cerimônia ali da Santa Ceia, celebravam a Santa Ceia, mas faziam isso de maneira muito frequente. E parece que uma vez por ano eles celebravam a Páscoa na data judaica. A Páscoa judaica, ela tem data fixa. É que nem o Natal. É uma cerimônia fixa, assim, é o dia 14 do mês de Nissan. 14 do primeiro, dia 14 do primeiro mês. Então ela tem uma data, dia 14, é ali. E essa data ela vai caindo em dias diferentes da semana, não é? Mas começou a aparecer formas diferentes dos cristãos celebrarem a Páscoa. Então, assim, alguns cristãos, eles uniram a Páscoa judaica com a celebração da ceia. Então, eles faziam tudo junto no dia 14 de Nisan. Então, eles eram chamados de quatordecimais. Nossa. Eles deram esse nome para esse grupo de cristãos. Tinham aqueles que eram os dominguistas. O que eram os dominguistas? Os dominguistas, eles celebravam a Eucaristia, a cerimônia da comunhão, a cerimônia do ágape, como alguns chamavam, aos domingos. Entende? Aos domingos, na celebração deles ali. E isso aqui, eu não estou falando da época dos apóstolos, já é um período posterior, quando você já tem ali um movimento de grupos cristãos tentarem meio que se desconectarem das suas origens judaicas, entende? Por isso que havia muito conflito. Alguns estavam ligados à celebração da Páscoa judaica, outros já queriam alguma coisa mais independente. Ao que parece, no tempo do Novo Testamento, você não tinha ali uma regra para essas coisas. A coisa era muito orgânica, que acontecia ali de acordo com cada comunidade. Mas com o passar do tempo, dos séculos, a necessidade de harmonizar a coisa e de unificar a coisa, ela começou a pressionar os cristãos. E aí a coisa ela vai ficando mais complexa ainda quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. E aí, com Constantino, que se torna cristão, imperador de Roma, tentativas de uniformizar certos costumes para dar uma liga para o império, porque Constantino olha o cristianismo e pensa assim, nessa religião aqui, que está presente em várias camadas da sociedade, eu vou conseguir unificar o Império, que o Império Romano já estava meio que se desmanchando, né? E a tarefa dele é unir o Império, fortalecer o Império. Então, vários concílios vão acontecer e a questão da Páscoa ela vai ser discutida. É no dia 14 de Nisan? É no domingo? Como é que funciona o negócio? Porque a Eucaristia, a cerimônia da ceia e tal, ela acontece semanalmente em muitos grupos. Como é que a gente vai olhar para tudo isso daí? Porque, assim, a Páscoa judaica, ela tem data fixa. Aham. Agora, para você poder celebrar a ressurreição de Jesus anualmente, sempre aos domingos, é necessário todo um arranjo, sabe? Então, assim, claro que isso é um processo histórico, foi lentamente se consolidando até virar uma coisa meio que seguido ali pela maioria dos cristãos. Mas o que os caras faziam? Eles pegavam lá o equinócio da primavera, né? Hum. Que é um momento ali específico no calendário ali, que você tem ali o período do dia e da noite, mais ou Dia menos mais longo, iguais ali. Você tem ali, você pega o equinócio da primavera, Uhum. aí você calcula, você vê quando vai cair a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Então você vê a data da primeira lua cheia e o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do equinócio. Já me perdi. Entende? Eu não Então, assim, serviria para ser uma você coisa. pega o equinócio, quando tem a primeira lua cheia? Ah, é dia tal. Tá, e o domingo, primeiro domingo depois da primeira lua cheia? É esse, então, esse é o domingo da Páscoa. Entende? E essa é a conta até hoje. Até hoje é Sério? assim. É. Porque assim, dizem que o Vaticano que decide quando que é Sim, a porque esse é Páscoa. o costume que foi estabelecido pela Igreja Ocidental. Entende? Olha Então que é assim que funciona. Então, interessante. e aí o que acontece? Com base nisso, você retrocede os 40 dias, aí você vai estabelecer a data do carnaval, Ah, entende? E depois do carnaval, a quaresma, entre o carnaval e a Páscoa. Entende? olha. Então, primeiro é assim que funciona toda essa estrutura. Primeiro você vai fixar a Páscoa, com base nisso daí, do Hum, equinócio, primeira lua cheia, a Páscoa. Aí você retrocede, marca o carnaval, quarta-feira de cinzas, o período da quaresma. Entende? E a quaresma, ela é carregada desse negócio de mortificação, não, sabe?
Liberou tudo no carnaval. Você já... Ou seja, o carnaval também não é uma coisa brasileira, né? É uma coisa Não, que. não, não. Carnaval já é uma Uma coisa festa. que já vem Será que ali. Constantino unindo os costumes pagãos? Sim, sim. Diz que as festividades que deram origem ao carnaval, elas têm origem lá na Grécia Antiga, coisa de 500 anos antes de Jesus. Aham, Sabe? aham. Então já começa por ali já. Então a coisa ela vai sendo reciclada, né? Porque, como Certo. eu disse, né, Constantino ele não quer unificar tudo. Então ele Sim. vai trazendo esses elementos que já estavam presentes nas culturas onde o Império Romano dominava, Aham, ele vai cristianizando a coisa, e aquilo que não é cristianizável vai aham. sendo permitido, mas dentro ali de um controle da igreja, entendeu? Sim. Então, assim, o carnaval é uma dessas festas. Assim, a igreja tem o controle, ela autoriza, permite o pessoal festejar, celebrar, curtir e tal, mas depois você vai se lembrar o quê? Que toda essa festa, alegria, curtição e tal, é futilidade, é vaidade, tudo se acaba em cinzas. Entende? Uhum, Tudo é transitório, tudo é passageiro. Aí você tem a quarta-feira de cinzas, você vai na uhum, igreja e passa cinza na testa ali, e aí começa o período da quaresma. Então, assim, principalmente os católicos, né, que são bem religiosos, assim, e praticam mesmo ali a fé deles, eles vão separar esse período para leituras, para rezas, para meditações, que é o período de preparo, né, para algo uhum. maior. Isso vem dessa questão dos 40 dias bíblicos aqui que a gente colocou aqui. Então a quaresma é vivida dessa maneira. E aí na Idade Média você começa a ver vários costumes. Então os jejuns, muitos Uhum, jejuns eram praticados na quaresma. uhum. É, é, diz a tradição, a história, a lenda, né? Reza a lenda? Reza a lenda que em alguns mosteiros os monges eram proibidos de comer Hum. durante 40 dias. Mas quem é que fica sem comer 40 dias? Só Jesus no deserto, sabe? Como é que a gente vai ficar? Tinha gente que arriscava, tentava e entrava nessa vibe de ficar 40 dias sem comer nada. Mas os monges, eles tentaram contornar a coisa, deram um jeitinho. E aí o que que eles faziam? Eles fabricavam e produziam cerveja nos mosteiros. Por isso que muitas marcas de cerveja e muitas cervejas conhecidas, elas têm a figura de monge, mosteiro não sei o quê, sabe? Então você vai na Europa, tem muitos mosteiros que são tradicionais pela cerveja deles, cerveja artesanal ali e tal, que eles fazem e tal. Então você vê muitas marcas assim que fala desde mil e lá vai pedrada, desde não sei o quê, porque são os monges cervejeiros. O que que eles faziam? Eles não podiam comer pão, mas a cerveja era o pão líquido. Sabe? Eles foram A refinando. cevada do pão tava, a Exatamente. cevada do pão Eles tava iam ali. que refinando a coisa e eles foram desenvolvendo a arte de produzir a cerveja Olha que que era muito interessante. consumida nos jejuns da quaresma, entendeu? Acontecia Entendi. muito disso também. Então, Olha que assim, a cerveja interessante. não era só no carnaval, a cerveja era na quaresma também para esse povo, né? Mas É, no, eu passava 40 dias tomando e dormindo, né? tomando e dormindo, né? Mas o povo fora dos mosteiros ali faziam seus jejuns, e aí vem essa ideia também de você se abster da carne, sabe? Aham. Porque a carne, além de ser um alimento caro, não é só hoje que é caro, né? Mas no passado também não era fácil você ter carne assim todo dia, comer carne Claro. todo dia, né? Então era uma forma de você também mortificar o corpo, você se abster de certos prazeres e viver uma vida mais comedida, se preparando para celebrar a ressurreição de Jesus. E aí, na ressurreição de Jesus, aí se comia carne, tudo, aí era um dia de festa. A ressurreição de Jesus é a Páscoa, né? Uhum. Mas esse costume de não comer carne não está tão presente hoje na forma como a quaresma é vivida pela maioria aí dos brasileiros, né? Mas entram na Semana Santa, né? Na forma como se celebra a Semana Hum. Santa, né? E a Semana Santa, a tradição da Sexta-feira Santa de se comer o peixe, não a Hum. carne vermelha, o peixe, né? Mas vem disso que está ligado à quaresma também, né? E até a Semana Santa, aqui fazendo um parêntese, ela foi sendo celebrada e tendo a estrutura dela sendo organizada com o passar do tempo, né? Mas ela vai, assim, aparecer como uma celebração mesmo assim, como a gente conhece, no século IV. Hum. Então, tinha uma história bem interessante de uma peregrina, uma mulher chamada Egéria, o nome dela. Egéria? Egéria. A Egéria é uma peregrina que vai para Israel, para Jerusalém, de acordo com os historiadores lá, na segunda metade do século IV, 380 e poucos lá. Ela vai Uhum. para Jerusalém.
Então ela já está vivendo numa época depois de Constantino. Constantino já havia se convertido, institucionalizado o cristianismo e tal. Ele havia construído igrejas lá em Jerusalém, Israel, nos locais associados com a história de Jesus. Construiu uma basílica no local do Calvário, uma basílica no local onde Jesus nasceu. E a Egéria ela vai para lá fazer uma peregrinação para Jerusalém. E ela é uma das primeiras pessoas que vai relatar num diário. Ela faz um diário de viagem. E esse texto Olha, dela existe até hoje. Eu tenho o diário de Egéria, sabe? Você lê ela contando como é chegar em Jerusalém, como é viver a celebração das missas, e ela fala da Semana Santa em Jerusalém. Então, assim, o bispo de Jerusalém, que naquela época era Cirilo, o nome dele, Cirilo de Jerusalém, o bispo de Jerusalém, ele performatizava a história de Jesus. tipo um Então, teatro, assim? tipo um teatro. O que acontecia? Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. A vestimenta aí. O Domingo de Ramos. O que aconteceu no Domingo de Ramos? Domingo de Ramos, Jesus ele entra em Jerusalém montado num jumentinho e é saudado com os ramos pela população e é aclamado rei. Aham. Então, o que que o bispo de Jerusalém fazia? Ele ia lá no Monte das Oliveiras, e olha que coisa doida, porque lá eles estavam na geografia onde a história aconteceu. Sim. Ele sentava num jumentinho, no alto do Monte das Oliveiras, e ele descia como se ele fosse Jesus. Entende? Ele descia e a galera lá com os raminhos saudando ele e cantando bendito que vem em nome do Senhor. E era o Mas, tipo, era bispo de uma Jerusalém. profanação, já quase, entendeu? Mas ele tá ali representando Jesus, Entendi, entendeu? entendi. Ele é o líder da igreja, ele Sim. representa Jesus. Então, existia muito essa ideia, né, de que o bispo representa o Jesus, Senhor. tá no Tanto lugar que de, o né? bispo de É um... Roma está no lugar, o Papa está no lugar de. Então Aham. você tinha esse costume lá. Então ele sentava lá e ele ia. Então a cada dia da semana, as pessoas elas seguiam o bispo de Jerusalém e ele realizava alguma coisa ligada com algum fato histórico que havia acontecido na semana de Jesus. Ah. Então, os acontecimentos da última semana eram relembrados, dia por dia, nos lugares. E aí rolava Hum. missa no Santo Sepulcro, na igreja do Santo Sepulcro, rolava missa no No Monte das Senado. Oliveiras. Na quinta-feira da Semana Santa, eles iam lá numa igreja chamada Eleona, o nome dela, que fica no Monte Sião, no local onde provavelmente o cenáculo ficava ali. Eles lembravam da história da Santa Ceia no cenáculo. Eles iam para o Getsemane, faziam uma Aham. vigília a noite toda lá, ficava lá. Diz que o povo, ela relata na história dela que o povo chorava e o povo gritava até. Porque eles ficavam muito emocionados em relembrar toda a história do sofrimento de Jesus de Getsemane. Aí eles iam de manhãzinha cedinho para a igreja do Santo Sepulcro e o dia Faz a Via inteiro Crucis. fazia via crucis, sabe? Até o Calvário. E lá no Calvário, lá na igreja do Santo Sepulcro, que fica, né? Você tem o local do túmulo de Jesus e o local onde ele é crucificado, tudo debaixo da mesma construção. Ali, eles desde cedo liam os textos da Bíblia do Antigo e do Novo Testamento que falavam da morte de Jesus, relembravam a história e comemoravam tudo isso na Páscoa depois. Então, a Semana Santa foi um costume que era vivido de maneira muito intensa Uhum. em Jerusalém, no quarto século. Entende? Então, essa era uma maneira de se reviver a última semana de Jesus. E isso é um costume que está presente até hoje. Então, assim, a Quaresma, a Páscoa, a Semana Santa, elas vão tomando esse corpo que a gente conhece do quarto século em diante. Tá? E Uhum. principalmente quando o cristianismo é institucionalizado, essas celebrações elas vão servindo como uma maneira de dar uniformidade para a religião cristã dentro do Império Romano. Entendeu? Uhum. Elas não estão na Bíblia. Na Bíblia não tem regra para você seguir uma festa específica no Novo Testamento, entende? Uhum. Paulo fala assim: um julga um dia diferente do outro, outro celebra um dia tal, outro não. Cada um faz aquilo que está seguindo de acordo com a compreensão que tem do Senhor, é o que ele diz assim. Um faz distinção de dias, outro julga igual todos os dias, mas isso aí é uma questão de vocês, ele fala assim. Mas não tem uma regra para você guardar Páscoa e tudo isso Uhum. mais, Uhum. entende? Uhum. Mas a gente percebe que com o passar do tempo, a festividade judaica ela foi desaparecendo e os cristãos foram é, é, criando na celebração da Páscoa uma identidade própria, diferente da origem judaica que eles tinham. É, parece que foi de uma festa, né, para uma aflição, É uma para coisa litúrgica e, é, e, e assim, como a Páscoa cristã ela é vai um carregando silêncio, né? exatamente.
de uma coisa de contrição da alma, entende? Uhum. Da quaresma e tudo mais, né? Mas é quase como se a gente tivesse que levar o fardo de Jesus, né? Sim, Eu acho que assim, é bom a gente pensar que a gente causou o sofrimento do Filho de Deus, né? Porque isso coloca a gente em perspectiva de tipo, putz, não precisava, né? Olha que eu sim, ainda continuo. Mas ao mesmo tempo, ele já levou as nossas aflições, né? E ele não quer que a gente sofra por ele. Ele não precisa que a gente sofra por ele. não, Mas ele pede que a gente sofra com ele, junto com aqueles que estão sofrendo e que não têm exatamente. condições de. É ali que você vê a presença dele, né? É, Ele fala: todas as vezes que vocês fazem algo bom para quem é necessitado, para os vulneráveis e os desfavorecidos, é para mim que vocês estão fazendo. É neles que Jesus está presente, de porque não é acordo no com ele nosso mesmo. sofrimento que ele se alegra, Mas, né? mas vê, esse é um pensamento que está muito presente, tanto no cristianismo medieval como na gente até hoje. Você vê o Uhum, filme que, quando foi lançado lá, há uns anos atrás, ele causou todo um celeuma, né? A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, uhum, né? que é Que é um super filme forte. muito forte, muito pesado. A proposta é você acompanhar as últimas horas da vida de Jesus com um banho de sangue que acontece na tela. E assim, muita gente fala assim, ah, mas Jesus deve ter sofrido mais do que está exposto lá, aquilo lá ainda não faz justiça, tudo que ele passou. Pode até ser realmente que ele tenha sofrido muito mais do que está descrito ali, representado na tela. Mas qual que é a ideia do Mel Gibson a mostrar com a violência gráfica das últimas horas de Jesus? É impressionar a gente com a ideia do sofrimento físico, do É. sacrifício físico apenas. Entende? Então, assim, tá vendo a dor física? É como se Jesus não resgatasse a gente só pela morte, mas que o Aham. processo de redenção todo está incutido na dor Na física, tortura. na tortura física. Ele salvou pela tortura física, não só pela morte na cruz, entende? É, sendo que a dor Então, de Cristo é muito mais por quê? interna, o coração Porque arrebenta. a Sexta-feira Santa, ela é o ápice do sofrimento da Quaresma. Aham. Entende? Então você Isso. está se mortificando o período todo da quaresma, mas o clímax da dor tá aqui. Então, assim, tá vendo como ele sofreu fisicamente? Então você também tem que sofrer fisicamente. Porque Deus, ele tem prazer no sofrimento físico, para muita gente. Então, Porque claro que imagina, se ele isso passou, como é que você não vai passar? então, é mais ou Mas, menos isso. mas a ideia E bíblica é todo ele sofrimento passou para que físico você não meu não passe. passasse. Então, e todo sofrimento físico meu não é nada perto dele. Então, por isso que eu tenho que sofrer mesmo. Entende? Eu tenho que pagar aqui pelo meu pecado. O meu pecado causou sofrimento nele, tem que causar em mim também. Aí você começa a desvirtuar o eixo da coisa, tá? Porque é o Uhum, meu sofrimento que é co-salvador junto com Jesus, com o uhum. sofrimento dele. Quer dizer, viver a paixão do Senhor é carregar em mim a dor física que ele carregou, entende? Então, e é como eu digo para você, né? A Páscoa e essas celebrações cristãs, elas vão se distanciando da sua origem judaica e elas vão adquirindo uma identidade própria também. E aí você percebe, né, como a intenção do cristianismo institucional era dar uma liga Uma para o império unificação, entre né? cristãos e Ah, pagãos, sim, para o sim. império Uhum. unificar cristãos e consolidar a política do império, vários outros costumes foram entrando pagãos nessa celebração. Como aconteceu com o Natal, acontece com a Páscoa também, né? E aí que tem os elementos famosos que a gente sempre associa com a Páscoa hoje. De onde vem na Bíblia o coelho? Pois é. De onde vem O na Bíblia o ovo. ovo? Onde é que está isso tudo, né? Agora, a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus. A ressurreição é a vida. Então, o ovo é vida. A vida está lá. Então, quando você pega um ovo na mão, E o você está coelho é pegando a fértil, vida. né? E o coelho é fértil. O coelho, E tinham as festas de fertilidade sim. pagãs, né? Isso existia muito na antiguidade, né? Tanto que uma deusa famosa que aparece na Bíblia é Astarote, ou Ashtarote. Ela era Hum. esposa do Baal. Baal era o deus da fertilidade. Era o deus que fazia descer chuva do céu para fecundar a terra, Hum. né? É como se fosse uma relação sexual entre Astarote e Baal, sabe? A Hum. chuva fecunda a terra e os campos florescem. Então a deusa Astarote, ela tá ligada a isso tudo, né? O nome da rainha Esther na Bíblia é uma homenagem a ela. Ishtar é o Hum. nome de Astarote, entende? Então você vê em várias culturas E a daí que vem ideia, Easter, sim, do a Páscoa. Páscoa. Em inglês é É Easter, uma né? adaptação, o nome Páscoa, da Páscoa cristã, Easter, não Passover, Uhum, sabe? Mas uhum. está ligado com o quê? Com a festa da fertilidade.
que vem dos costumes pagãos, entende? Então, assim, essa imagem do feminino ligado à fertilidade, a mulher engravida, a mulher dá à Uhum, luz. A uhum, deusa da fertilidade é uma mulher. É a Ishtar, uhum, Astaroth, sabe? uhum, Então você tem todas essas sonoridades de nome que vão ligando a gente a uma mesma figura. E ela também está uhum, presente na Páscoa, uhum. entende? Então, assim, como que eu presentei alguém com a vida, né? O ovo é um símbolo da vida. Tá lá, é uma célula ali que eu tenho a vida ali comigo. Então, eu Uhum. dou algo que celebra a vida para você. É Eu um tenho ovo, a vida na né? mão. É a vida na mão. Tá ali, é um ovo ali. E aí veio o costume, né, em várias culturas, de pegar o ovinho, enfeitar, deixar Decorar bonitinho. aquele. Tem ovos que são decorados, que são verdadeiras obras de arte, coisas maravilhosas. Sim, Tem ovos caríssimos até, que você vê sim. ali incrustados com pedras e tal. Você vê em museus ovos assim, que foram ovos de Páscoa, que foram presenteados para figuras importantes na história e estão lá, né? Hoje, com o preço do ovo, tá quase virando realmente algo para você dar de presente mesmo, porque é vida mesmo, E sabe? se Que vier você tá com dando. 12, se a dúzia vier com 12 Nossa, aí já é ainda, porque a ostentação. É Exatamente, que agora a ostentação. dúzia tem Aí 10. você tá assim já, ó, ostentando a Exato. Páscoa já, sabe? É assim, a Sim. dúzia virou 10, A né? dúzia virou A 10. dúzia agora é 10. E um preço ali, né? Tá desse Olha, a jeito, né? Bíblia bem que diz que mudaria o tempo e Os a tempos, olha. as leis e até a forma de contar as coisas. Exatamente. Mas pra gente o costume é outro, né? Sim. A ideia do ovo tá ligado com a Páscoa, né? Aí vem a coisa lúdica, né? Que a criançada entra na Páscoa, né? O chocolate, que o pessoal, o Uhum. doce, que a gente gosta de comer e tal. Eu sou chocolate. Essa época do ano é um sofrimento. E como a gente falou aqui no começo, né? Com o preço do chocolate, com o calor que a gente está vivendo, preço de Marcelo, só ovo, ovo de codorna pra não você esse dá. ano, hein, Acho que Marcelo? a gente vai prolongar a quaresma, sabe? Mas Vai assim, prolongar o espírito da quaresma na Páscoa, no jejum, na oração, exato. na mortificação do corpo, sabe? Tem muito essa coisa também de falar assim, ah, bom, então se é um costume pagão, então é pecado, não vou fazer. É. Não, acho que não cabe isso. É hoje uma Não, tradição, não até é que é por. uma coisa, meu Deus, Deus vai condenar porque você está Não, comendo ovo de Páscoa. não, é assim, é como o Natal, sabe? O Natal Aham. ele tem a sua origem, o 25 de dezembro e tal, realmente em festas que eram pagãs. Mas assim, há momentos na história em que essas festividades elas vão adquirindo outros significados, Uhum. né? E outra forma de você viver. Então, por exemplo, o Natal hoje. O povo nem lembra de Jesus Então praticamente. é. Então, quando você ainda fala assim, peraí, opa, tá, mas lembra, pô, a gente tá aqui lembrando o nascimento de Jesus. Quer dizer, é uma forma de você lembrar um significado que tá para além do comércio, Aham. sabe? Além do material. É a mesma coisa com a Páscoa, entende? A Páscoa já tá tão embrenhada na cultura, esse negócio do coelhinho, do ovo, do chocolate e tal, que se você parar para pensar, mas peraí. Há 2000 anos atrás, Jesus ele viveu a nossa realidade, a nossa história, se fez um conosco, ele se Uhum. entregou como um sacrifício, ele deu a vida dele para nossa salvação. Então, parar para lembrar isso não faz mal para ninguém, Uhum. entende? Então, assim, muitas igrejas que não são católicas, outros ramos de igrejas evangélicas, cristãs, elas de alguma forma ou celebram a Semana Santa junto com o calendário católico oficial, porque é o calendário no qual a maioria das Ocidental, pessoas, né? né, o Ocidente está inserido, ou celebra a semana toda, ou então pega a Páscoa para festejar, para de alguma Uhum. maneira olhar para isso e relembrar um pouquinho do significado do que Jesus fez. Não tem problema nenhum em celebrar aquilo que Jesus fez. E esses outros elementos não estão mais associados ao paganismo, por assim dizer, mas Uhum. viraram questões culturais para gente, sabe? Uhum. Então, Mas é a coisa não interessante. carrega esse peso do domínio pagão, entende? É. Mas o interessante é pensar que, na verdade, né, a Páscoa é essa celebração da vida, né? Sim, Igual a Alice estava falando, essa questão do ovo que contém a essência da vida, na verdade, a Páscoa é a própria vida, a é a vida vida. eterna, a ressurreição e a vida. É. Mas é uma vida que a gente não consegue ter na mão, que a gente só Não. consegue ter quando ela vira Dentro de vida nós, dentro. dentro de nós, né? E é isso que lá no Egito foi celebrado. Deus que preservou a vida daqueles que tiveram fé nele, na palavra dele. Sabe, Deus que libertou, Deus que pegou aqueles que eram escravos, não tinham nem identidade coletiva, nacional, transformou eles num povo e pegou todos aqueles em Jesus que não tinham também esperança nenhuma de serem nada e dignificaram todos nós em Jesus ao estarmos ligados nele e nos transformou em filhos dele.
E é o que João fala, né? A todos aqueles que creram, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então, e a Páscoa carrega isso, né? Essa vida que habita cada um de nós hoje. Né? E essa esperança de uma mesa repleta Sim, que tem lugar para todo mundo, né? sim, Para sim. você, para mim, Sim. para todo Para todo mundo. mundo que acompanha a gente. Tem muita gente que está acompanhando aqui esse nosso bate-papo e olha para esse período de quaresma, que agora está sendo vivido aí por muita gente, e celebra a quaresma, olha para esse ponto, mas já preparando para a Páscoa. Então, por isso que a gente conversou aqui muito de Páscoa e também de quaresma, porque é mais ou menos o significado de tudo aquilo que se está vivendo agora, não é? Mas olhando não só para a história, mas para como a gente pode reatualizar o significado disso na nossa vida ainda hoje. Eu acho que isso que é Se mais inserir importante, né? nessa Se história, né? inserir nessa história, essa história fazer parte da gente também, né? É. Ai, Isso Marcelo, aí. obrigada. É Ah, eu sempre que um agradeço você. prazer. É muito bom ter você aqui no meu canal, junto com o pessoal que me acompanha aí, né? E se você gostou, faz favor de colocar o seu Ah, joinha, isso é dar o seu importante. Dá o like, seu de se like inscrever no no canal, de canal. compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode gostar ou precisar ouvir essa mensagem. E também, se você tiver dúvidas, né? Sim, Sugestões, posso pode, falar um pode, Fala Marcelo pode mandar aí, aqui, a gente vai e de responder. repente virar tema Virar pro tema para próximo. outras conversas nossas aqui no canal também, né? E acompanhar aqui durante esse processo todo de preparo até a Páscoa. Outros vídeos vão sendo colocados aqui falando a respeito do significado da morte de Jesus, do preparo para a morte de Jesus. Na Semana Santa nesse ano também algumas meditações, reflexões a respeito do que acontece com Jesus na última semana dele também vão ser disponibilizadas aqui no canal. A gente vai estar trazendo muita coisa legal nesse sentido aqui também, então vale a pena tá seguindo, compartilhando, curtindo. Isso é muito importante pra gente aqui. Olha, Vai vai ter ter muito mais, mais esse muito mais, tem ano. muito mais ainda pra chegar aí, né? Então, você acompanhe que eu vou estar de volta aqui nesse canal do Marcelo. É. Até a Até próxima. a próxima.